Sejam todos bem-vindos de volta a esse canal, o canal Theos Talking, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Deus a partir de um episódio da série Dr. House. Será que a gente consegue falar sobre Deus a partir do episódio do Dr. House? Fica comigo até o final e vamos descobrir juntos logo após a vinheta. Então bora, vamos falar de Deus. Então vamos lá, vamos falar de Deus, mas antes deixa eu pedir a você para se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo, fazer todas essas coisas, por exemplo, deixar o seu comentário aqui do que você achar do vídeo, falando aqui mais ideias para a gente estar gravando o vídeo aqui. E quando você faz tudo isso, o YouTube ele entende que o vídeo, que o canal ele é relevante e ele acaba compartilhando para mais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos falar de Deus. E no vídeo que a gente vai falar é um episódio da série Dr. House. E deixa eu pegar aqui minha pesca, é o episódio 2 da segunda temporada. Então deixa eu falar um pouquinho, só para dar um contexto aqui. O episódio ele fala de uma garotinha de 12 anos que ela tem câncer terminal e eles estão assim meio que abismados com ela porque ela tá bem forte, né? Ela não se abala, ela sabe que vai morrer, mas ela não se abala. E ela fica o tempo todo ali dando força para a mãe dela, né? Ela meio que não quer se entregar à doença, né? Porque ela não quer deixar a mãe dela triste, ela não quer que a mãe dela fique triste com a morte dela, então ela fica ali o tempo todo fazendo tudo que precisa ser feito, e aí isso intriga o House e o seu amigo, o Wilson. Então eles conversam várias vezes sobre essa garotinha, né? O House fica ali achando que ela está escondendo alguma coisa, e aí eles acabam que o fato dela, por exemplo, na mente deles, aproveitar várias oportunidades, isso faz com que ela aproveite mais a vida do que o House. Então o episódio ele mostra ali um paralelo entre o House, que é um médico que ele basicamente só trabalha, né? Ele não tem uma vida social, a vida dele é o trabalho e a casa. Ele é uma pessoa muito mal-humorada, né? Quem já assistiu o episódio sabe como é o personagem. E por outro lado, a gente tem essa garotinha que ela, apesar de estar morrendo, né? O House tem a vida e não aproveita, e ela está morrendo e aproveita cada oportunidade da vida. Então, o Wilson solta a seguinte frase: ela vive mais do que você, ou ela viveu mais do que você. E ele fala essa frase justamente no passado, não porque ela tenha morrido, mas porque justamente ela está morrendo. Então, ela aproveita mais a vida do que você, ela vive mais a vida, ou viveu mais a vida do que você. Inclusive, nesse episódio, né, tem uma cena, só para a gente entender essa questão do aproveitar as oportunidades, uma cena que hoje em dia, graças a Deus, não passaria mais, porque tem uma cena que ela pede, né, ela tem 12 anos e ela pede um beijo a um dos médicos e o médico acaba atendendo ela por ela dizer que ela vai morrer e ela queria saber como era beijar um garoto. Então, por conta dessas coisas, eles acabam dizendo que ela aproveitou a vida, ela viveu mais do que o House, né? O Wilson diz isso com relação à menina. Mas é o seguinte, ela de fato viveu mais do que o House, mas não porque aproveitou cada momento da vida. Ela viveu mais do que o House porque ela fez aquilo que deveria ser feito por todos os seres humanos. Ela se doa por alguém. A vida dela é vivida, mesmo o pouco de vida que ela tem, ou o pouco tempo de vida que ainda lhe resta, ela vive em função da sua mãe. E tentando fazer com que a mãe fique bem, né? Ela não, de maneira nenhuma, ela se nega a fazer nenhum tipo de exame. Justamente porque
porque cada exame pode detectar alguma coisa e dar para ela mais tempo de vida que ela vai dedicar à sua mãe. Então, ela viveu mais do que o House porque ela vive em função de alguém, que é justamente o contrário do House. O House é uma pessoa extremamente egoísta, ele só pensa nele mesmo. A amizade dele com o próprio Wilson é uma amizade onde ele leva em consideração apenas as suas próprias vontades e o Wilson que viva, que como a gente diz, né, ele que lute, né? Então, ela é o oposto do House. O House, um homem irritado, né, mesmo tendo vida, não quer aproveitar a vida. A menina, o House só se dedica a ele mesmo. A menina, com pouco tempo de vida que ela tem, ela se dedica à mãe dela. E é justamente isso que nós aprendemos em Jesus. Jesus, a vida dele, ele se dedicou a fazer a vontade do Pai e ele se dedica a servir os outros. Então a nossa vida, ela precisa ser vivida, ou para a gente dizer que nós vivemos essa vida, é necessário que nós possamos viver a nossa vida, primeiro, servindo ao Senhor, viver em função do nosso Deus e do nosso Pai, e segundo, servindo uns aos outros. E só assim, quando a gente vive a nossa vida em função disso, em função de servir a Deus, de agradar a Deus, e em função de servirmos o nosso próximo, é que nós podemos dizer verdadeiramente que nós vivemos a nossa vida, que nós de fato vivemos mais do que aqueles que não fazem essas coisas. E por que isso? Porque esse é o propósito da vida de todo ser humano. É fazer a vontade de Deus, é servir ao Senhor, é servir a Deus e também ao próximo. O próprio Jesus diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, servir a Deus sobre tudo e servir ao próximo como se nós estivéssemos servindo a nós mesmos. Então, a vida verdadeiramente vivida é aquela vida onde a gente vive uma vida de entrega. Entrega primeiramente a Deus e se entregar em serviço ao nosso próximo. Então, esse era o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Comente aqui o que você achou do vídeo. Comente também ideias para mais vídeos. Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tchau.